Você também, todo mundo aí. Então, nós estamos aqui nesse final de julho já, caminhando para o final de julho. E o primeiro semestre já foi embora, né? Caminhamos para o segundo semestre. O que você tem em mente? O que você planeja? Quais são as suas perspectivas para você, para o seu país? Futuro, né? É que se pensar em futuro hoje em dia. É hora de pensar no futuro, né? Vacinação mais ou menos ainda se arrastando aí, mas está indo. E as pessoas criam algumas expectativas. Mas pensando nessas duas últimas semanas, a gente tem visto. Semana passada eu fiz um vídeo completamente fora da discussão da atualidade, assim, direta. Eu quis chamar a atenção já para algumas ideias de perspectivas. Eu queria que você pensasse, visse o vídeo da semana passada, né? Se esse país tem jeito, eu acredito que seja com a arte, com a cultura. Eu trabalho com educação, mas a educação não muda tanto quanto a arte e a cultura mudam um país. A arte e a cultura mudam até a educação. Foi o que eu disse e eu quero que você veja a discussão semana passada. Muita gente ainda não entendeu muito bem essa discussão, mas eu acho que é preciso ser feita. Agora, se você pegar as duas últimas semanas, você teve um debate sobre voto impresso e agora a internação do presidente. Dominou o noticiário, dominou as mídias alternativas também. A gente fala de mídia alternativa, mas na alternativa todo mundo segue o mainstream, ou seja, o veio principal. Aquilo que está se discutindo na grande mídia é o tema da mídia alternativa. Ou seja, o povo, seja que povo for, viu, bicho? Periférico, de centro, está discutindo as mesmas coisas. Na semana passada a CPI estava em alta. Era um tema que todo mundo estava mais ligado. Mas começou a entrar essas outras discussões aí, que a gente chama de cortina de fumaça. Né? Por quê? Cortina de fumaça é aquilo que faz você perder o foco do que realmente interessa. Então a CPI, o que ela está descobrindo, vai ver o que ela tem levantado, a suspeita. Porque a questão é a seguinte, né? A prova disso ou daquilo. A questão é se o governo é honesto ou não, se o governo está agindo corretamente na pandemia ou não. E a pandemia começou o ano passado, não foi esse ano, nem 2, 3 meses, não faz 90 dias, que é o tempo da CPI. Acho que você tem que pensar na realidade, né? No que se diz da realidade. E você tem que dizer se está satisfeito ou não com o que o governo tem te mostrado nessa pandemia. A maioria das pessoas está insatisfeita, mas a adesão ao presidente ela tem uma margem permanente aí de pessoas que não arredam o pé ou porque sempre pensaram a favor das coisas que ele diz e prega. E você tem que dizer o que você concorda ou não, o quanto que elas são perigosas ou não. E esse debate é o que interessa, né? Porque, como eu estava falando, falar do voto impresso é cortina de fumaça e falar da internação do presidente também. Porque os próprios médicos disseram que ele já tinha complicações desde o tempo da facada. Então, é você voltar na facada, que o elegeu em muitos setores da população. Né? O povo votou meio de dó. Agora, a quem interessa voltar naquilo, né? Interessa para ele que está na berlinda com a CPI. Outra coisa é o tal do voto impresso. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você. A Constituição manda que todos votemos, ou seja, a Constituição dá voto universal. Né? No Brasil, então entram todos os cidadãos, inclusive analfabetos. O analfabeto vota no voto eletrônico no rosto, na cara, né? Se é homem, se é mulher, se é preto, é branco, ele sabe quem é a pessoa, ele reconhece a foto. Decora número no máximo, mas ele não vai escrever, ele não vai ler para votar. Aliás, mesmo as pessoas alfabetizadas também não leem nada, né? Você põe um vídeo, os caras perguntam sobre o que é esse vídeo. Você anuncia um evento, a pessoa fala quando que é, se tem a data lá, tem tudo escrito. As pessoas não leem, ainda mais na internet, elas não leem nada. A gente faz postagem com texto, as pessoas só veem a foto. Eu acabei de fazer uma postagem sobre o assunto de hoje no Caverna do Xandão, vai lá ver. Tem também um vídeo no Caverna do Xandão sobre a questão da corrupção que a gente está colocando aqui. Mas o papo hoje não é só esse. Então, se você vir lá essa discussão da CPI, da corrupção, dos indícios, e olhar para essa cortina de fumaça, né? Voto impresso, como eu estou falando, só vai servir se todo mundo tiver alfabetizado, né?
E esse negócio de auditável, sempre foi auditável, é auditável, foi auditável e sempre teve no voto impresso, não sei se você sabe, mas eu já votei no voto impresso, né? Eu já passei dos 50 faz um tempinho e a gente via que é o seguinte, o voto em branco no voto impresso é você entregar uma ficha em branco na urna, bebê. Você entendeu o que eu tô falando? Até lá, X, Y, você vota em A, B, C, D, E. Ah, não vota em ninguém, você entrega em branco. O que custa alguém pôr um X lá em quem quer que seja? Corrupção. Isso sempre teve no voto impresso. Só quem nasceu ontem que não sabe. Então não seja bobo. Não é hora de discutir isso, a gente está com um problema tão grave, com 500 mil de mortos, e se buscando as responsabilidades. Você acha que ninguém tem que ser responsabilizado? O povo é responsável pelos descuidos, mas ele foi muito incentivado pelo presidente, pelo governo e por toda a máquina que está por trás dele. Essas pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade, bebê. Não seja infantil. É uma coisa muito séria, né? Eu insisto, sempre falo sobre isso quando falo de 500 mil mortes. Quando morria 60 mil por homicídio, ficou todo mundo oriçado. Ah, quero uma arma porque não aguento mais tanta gente matando. Tá do mesmo jeito e ninguém mais fala nisso. Então vamos ser adulto um pouquinho nas discussões. Bom, e aí a questão é a seguinte, enquanto você está discutindo tudo isso, vão vazando várias outras denúncias que você tem que discutir sobre o governo. Denúncias em torno do governo. É um governo muito curto para tanta denúncia. Você não concorda não, bicho? Sai da caverna, para pensar um pouco. Será que é tudo contra, está todo mundo contra ele? Por quê? Qual é o grande projeto do governo atual? Se reeleger desde o primeiro dia que ele ganhou em 2018 para 2019. Ele só fala em se reeleger. Ou seja, é um projeto de poder pelo poder. E aí, ameaças de golpe, de bravata, de não aceitar eleição. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção no que eu vou falar, anota aí, vai ver os livros de história. Juscelino Kubitschek foi eleito em 1956. Ele foi o último presidente eleito pelo povo que governou até o fim do mandato, até Fernando Henrique Cardoso, que foi eleito em 1994. Faz as contas, bebê. 1956, 1994. Durante todo esse período, ninguém mais que foi eleito conseguiu terminar o mandato. Jânio Quadros, João Goulart, depois golpe, eleições indiretas, né? O próprio Mourão admitiu em 2019 que ele falou assim, a minha diferença com o Geisel é que eu fui eleito. Ele quer dizer que o Geisel não foi eleito, que os presidentes militares não foram eleitos. Foram, por eleição fechada, não foi eleição democrática. Não havia democracia. Se não quiser chamar de ditadura, chame de um governo não democrático, que foi o que nós tivemos no regime de 64. Tanto é que acabou porque os próprios militares quiseram acabar. Se eles fossem tão bom assim, se o governo fosse tão bom, o regime fosse bom, eles não teriam terminado. E o meu ponto aqui é esse. A democracia no Brasil é a exceção. A regra é golpe. A regra no Brasil é dar golpe. Tivemos sempre golpes. Golpe da maioridade, golpe da proclamação da República, quem diz isso é o príncipe herdeiro lá da coroa. Enfim, golpes. A própria independência foi um golpe em 1822, né? Em 1930, a Revolução de 30, golpe. Golpe do Estado Novo, golpe de 64, golpe de 2016, acho que você já percebeu, né? Ou você quer que desenhe de novo? E a gente está nesse mais um momento desses. Agora, não é para se assustar. Brasil, país do Oriente Médio, América Latina, tivemos golpe em Honduras, Paraguai, tivemos golpe na Bolívia, né? Depois eleições. Golpes, tentativas de golpes é o padrão nesses países, né? Veja lá o Egito, como é que está, o governo militar. Depois de 10 anos atrás a gente ter tido aquele esplendor que foi o movimento da Praça Tahrir. Vá ver o Egito, olhe para o mundo, olhe só para a França e Estados Unidos, porque nós não somos Estados Unidos. Se tiver alguma coisa aqui no Brasil, na eleição do ano que vem, como teve no ano passado a eleição do Trump, que de 6 de janeiro teve aquele golpe translocado, aquela tentativa, foi um golpe, foi uma invasão, morreu gente, está todo mundo preso, aqueles caras. Aqui no Brasil não se faz isso, nem se fará isso. Vai ser bem pior e bem mais bagunçado, né? Então, brigar pela democracia, mais do que brigar por esse ou aquele nome, se apegar no voto que você deu em 2018, falar, mas eu não quero votar, não quero admitir que eu votei num governo que deu errado, que foi ruim, que esse governo deu errado e foi ruim. Ou não? Vamos sair da caverna? Vamos pensar nessas coisas que eu falei? Volte aqui no início do vídeo, veja
os temas que eu estou colocando no nosso comentário, reflita e opine. Acho que está na hora de você sair dessa caverna das cortinas de fumaça. Você não acha, não? Vamos junto.